Bom, meus irmãos, hoje eu vou estar falando a respeito de templo, ok? Para você que ainda acredita que Deus habita lá dentro do templo construído por mãos humanas. Hoje você vai entender de uma vez por todas que Deus não habita naquele templo. Na verdade, Deus ele nunca habitou em templo algum, nem no templo de Salomão. Você vai entender de uma forma muito clara. Me escute, antes de você me julgar, antes de você pensar que eu estou pregando heresia, por favor, me escute. Eu sei que você aprendeu desde criança que Deus habita dentro de templo construído por mãos humanas. Eu aprendi isso desde criança, pois nasci num berço evangélico. Então, meu irmão, esse tipo de coisa é uma lavagem cerebral, sabia? A mentira, quando ela é contada várias e várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade absoluta em nossas vidas, ok? Pelo fato de você ouvir sempre as mesmas coisas. E é isso que tem sido feito dentro das igrejas evangélicas. Por favor, abra a tua Bíblia, Atos Apóstolos capítulo 7 e o versículo 48. Presta bem atenção, meu irmão. Não olha para o lado, não pensa agora. Presta atenção no que você vai estar ouvindo. Atos 7, 48. Eu vou botar na tela para vocês. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. Vou ler novamente. Aqui na minha tradução, ela diz casa. Outras traduções vai dizer templos. Cada tradução tem aí o seu entendimento. Vai dizer o seguinte: porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. Preste atenção. Estevão é um jovem que está pregando contra o templo dos judeus. Os judeus estão lá adorando no templo, sacrificando animais, e Estevão está mostrando que aquilo que eles estão fazendo está errado, pois a nova aliança já havia começado. Cristo já havia morrido, o Espírito Santo já havia descido, então não tinha mais necessidade de estar fazendo aquelas liturgias, aqueles rituais, enfim. Vamos continuar lendo, no versículo 49. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Faça essa pergunta para o teu pastor aí que defende templos. Faça para ele essa pergunta: que tipo de casa você pode construir para Deus? Olha aí o que ele vai continuar dizendo. Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? É uma pergunta. Como poderiam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu que fez todas as coisas? Estevão está citando uma profecia de um profeta. E ele está falando: o céu é o trono de Deus. A terra é estrado aonde ele descansa os seus pés. Como pode um homem construir algo para Deus morar, se tudo foi ele que fez? Como pode nós, meus irmãos, poder construir algo para Deus se tudo foi ele quem fez? E isso não sou eu que estou falando, isso que está escrito na palavra. Você pode abrir a tua Bíblia e você pode ler. Isso está no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e do versículo 48 em diante. Agora eu quero que você olhe para mim, por favor. Deus, ele nunca habitou em templo construído por mãos humanas, nem no Velho Testamento e nem agora no Novo. Deus, ele nunca habitou. Deus, ele só habita dentro daquilo que ele mesmo construiu, que somos nós. Ele construiu com as suas próprias mãos. Todo o restante das coisas, ele construiu com a sua palavra, ele deu uma ordem. Porém, o ser humano, ele construiu com as suas próprias mãos e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 10 e o versículo 1, que a velha aliança é sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, é uma representação. Não era algo real. O Velho Testamento, a lei de Moisés, era algo provisório. Você tem que entender isso, por favor. Você tem que entender. Eu vou citar um exemplo bem fácil para vocês compreenderem. É só você dar uma olhadinha na morte, né, dos animais que eram feitos, os sacrifícios de animais que eram feitos, a fim de perdoar pecados das pessoas. Eu faço uma pergunta para vocês. A morte de animais poderia perdoar o pecado das pessoas? Poderiam perdoar os pecados daqueles que estavam sacrificando os animais? Sim ou não? Não. A morte de animais não poderiam perdoar o pecado das pessoas ou tirar o pecado do mundo.
Aí você vai me fazer a pergunta que todos me fazem, a mesma pergunta. Então, o porquê que era feito o sacrifício de animais? Se não tinha sentido, se não tinha perdão de pecados. O porquê que era feito o sacrifício de animais? Eu volto a repetir para você o que está escrito no livro de Hebreus 10:1. A morte de animais, ou seja, todo o Velho Testamento, é apenas, presta atenção, é apenas uma representação, não é algo real. Você tem que entender isso, meu irmão, é velha aliança. Representava o que a morte de animais? A morte de Cristo, que haveria de morrer por nós na cruz. Então você está entendendo que é apenas uma representação? Então, meu irmão, e o templo? O templo representa nós. Entendeu? E a Arca da Aliança que ficava lá dentro do templo, a Arca da Aliança fazia a representação da presença do próprio Deus. E hoje? Hoje é o Espírito Santo que habita dentro do templo que somos nós. Você está entendendo de uma forma muito clara e muito objetiva que tudo que estava na velha aliança é uma representação? E o sumo sacerdote representava quem? O próprio Cristo, meu irmão. Hoje quem é o nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo, que faz a ligação entre o homem e Deus. Na velha aliança quem fazia essa representação, essa intermediação, era o sumo sacerdote, homem. Entendeu? Na nova aliança agora é o próprio Cristo. Então toda a velha aliança é apenas uma representação. E eu gostaria muito, meu irmão, que você entendesse isso para que você possa adorar a Deus de uma forma verdadeira. Você tem que entender que você é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro de você e não do templo construído por mãos humanas. Agora o evangélico, a igreja evangélica peca num sentido muito grande de acusar os católicos de idólatra. Estão sempre acusando os católicos de ser idólatra, meu irmão. E eu quero que você preste atenção no que eu vou estar te falando. Os católicos, eles são idólatras por quê? Porque eles pegam um santinho, uma imagem lá de alguma coisa, né? E eles acreditam que Deus está dentro da imagem. Eles acreditam que Deus está fazendo a ligação, a imagem está fazendo a ligação entre eles e Deus. Os católicos acreditam dessa forma. Mas e o evangélico? São idólatras da mesma forma, meu irmão. Por quê? Porque eles acreditam que Deus está lá dentro do templo. Da mesma forma que o católico acredita que Deus está dentro da imagem, os evangélicos acreditam que Deus está dentro do templo. Da mesma forma que o católico acredita que a imagem faz a ligação entre eles e Deus, os evangélicos também acreditam que o templo faz a ligação entre eles e Deus, pois eles acreditam que Deus está dentro do templo. Meu irmão, os evangélicos acreditam que Deus está lá dentro do templo. Olha só o tamanho de pecado que é, meu irmão. É um pecado de idolatria isso, meu irmão. Você está idolatrando o templo. Você tem que entender que Deus não está lá dentro. Deus está dentro de você. Aí tem muito pastor que diz o seguinte: vem para cá adorar, irmão. Vem para cá buscar a Deus, irmão. Porque Deus está aqui. Deus está aqui te esperando de braços abertos. Deus está aqui para te abençoar. Meu irmão, isso é um pecado de heresia, um pecado de idolatria, por favor. Deus não está dentro do templo, não. Deus está em nós 24 horas. Deus ele não está ao teu lado, não está à tua frente, não está atrás de você. Deus está dentro de você por meio do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: velha aliança, o Espírito Santo podia habitar dentro do homem? Sim ou não? Não podia habitar dentro do homem. O Espírito Santo descia para fazer uma visitação, ok? E depois se retirava. E era para alguns ainda, pessoas escolhidas por ele, como profetas, reis, sacerdotes, enfim. O profeta Joel vai fazer uma profecia. Ele vai profetizar dizendo o seguinte: chegaria o tempo a qual Deus derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. Isso vai se cumprir aonde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus, ele cumpre sua profecia, a qual ele usou seu profeta Joel para profetizar. Agora, o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus está habitando dentro do homem. Agora o homem se torna templo de Deus, morada de Deus, casa de Deus. Entendeu? Na velha aliança, o homem
não era morada. Na velha aliança, o homem era apenas criatura, mas ele não era santuário. Ele não era santuário, pois o Espírito Santo não podia morar dentro dele. Na nova aliança, todo aquele que aceita Cristo tem o Espírito Santo morando dentro de você, ok? Meu irmão, eu não sei como explicar de uma forma mais clara do que isso, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, um forte abraço.